De mortes trágicas a histórias de superação interrompidas, o programa Quilos Mortais já mostrou que a luta contra a obesidade vai muito além da balança. E hoje, você vai conhecer os participantes que, infelizmente, não conseguiram vencer essa batalha. Um representante de cada temporada e as histórias comoventes por trás de suas partidas. Começando por Harry Foots, um dos primeiros participantes do programa. Quando apareceu na primeira temporada, Harry pesava mais de 320 quilos. Mas, diferente de muitos que vieram depois, ele não vivia em negação. Mesmo com a obesidade extrema, Harry seguiu a risca o plano alimentar, compareceu a todas as consultas, se exercitou e os resultados vieram rapidamente. O Dr. Now chegou a dizer: "Harry está indo muito bem, espero que ele perca 230 quilos em 2 anos. E não é que ele conseguiu?" Em poucos meses, Harry perdeu o peso suficiente para fazer a cirurgia bariátrica e a remoção de pele. Tudo parecia estar indo perfeitamente bem, até que o inesperado aconteceu. Durante uma das cirurgias, o coração de Harry parou de bater. Ele chegou a contar depois: "Eu vi tudo, foi como uma experiência fora do corpo." Aquilo o marcou profundamente. Mesmo assim, ele não desistiu. Harry voltou a lutar e, com o tempo, atingiu seu peso ideal. De 324 quilos para apenas 125 quilos. Uma transformação impressionante. Ele até conseguiu voltar a trabalhar como motorista de ônibus, o emprego que amava. Mas o destino foi cruel. Pouco tempo depois, Henry sofreu um acidente trágico. Ele perdeu o controle do ônibus, atingiu uma SUV e acabou atropelando uma pedestre, que infelizmente morreu. O caso chocou a cidade e, como se não bastasse, Henry faleceu pouco tempo depois, aos 54 anos de idade. Nunca ficou claro se o acidente teve relação com sua morte. Foi um fim devastador para um dos participantes mais dedicados e carismáticos que o programa já teve. Muitos fãs choraram com sua partida. Chorei toda vez que revi o episódio do Henry. Ele era um homem bondoso, disciplinado e inspirador, mas a tragédia não parou por aí. Na terceira temporada, conhecemos Laura Pérez, que pesava mais de 270 quilos. Mal conseguia andar ou cuidar de si mesma. Seu maior desafio não era só o peso, mas a própria família, que a incentivava a comer mais. Mesmo assim, ela surpreendeu a todos. Em pouco tempo, perdeu mais de 20 quilos e conseguiu fazer a cirurgia de redução de estômago. Porém, logo depois, a saúde dela começou a piorar. Ela foi levada às pressas para o hospital com pneumonia severa e ficou entre a vida e a morte. Por sorte, conseguiu se recuperar e continuou emagrecendo, chegando a pesar apenas 82 quilos. Mas, infelizmente, em novembro de 2021, Laura faleceu por causas desconhecidas. Os fãs ficaram em choque. Muitos acreditam que, mesmo após o emagrecimento, as sequelas da obesidade tenham afetado gravemente sua saúde. E se a história de Laura já era triste, a de Shawn Millican da quarta temporada foi ainda mais devastadora. Shawn pesava cerca de 410 quilos e o corpo dele já começava a ceder. A pele se rasgava, surgiam feridas e infecções. Mesmo assim, sua dependência emocional e alimentar era tão grande que ele não conseguia parar de comer. A mãe de Shawn, Renee, era constantemente criticada pelos fãs, acusada de alimentar o próprio filho até a morte. E, de certa forma, ela realmente o tratava como uma criança indefesa. Mesmo com toda a ajuda médica, Shawn não conseguiu mudar. E após a morte da mãe, principal companhia, ele entrou em profunda depressão. Em fevereiro de 2019, com apenas 29 anos, ele faleceu, vítima de uma infecção generalizada. Mas as tragédias não pararam por aí. Na quinta temporada, o público conheceu James King, um homem com mais de 360 quilos, que parecia estar à beira da morte desde o início. Ele sofria de celulite infecciosa severa, tinha as pernas totalmente inchadas e vivia deitado em uma cama. Mesmo com alertas médicos e a saúde se deteriorando rapidamente, James não parava de comer. Chegou a consumir 10.000 calorias por dia, o equivalente a 13 vezes mais que o recomendado. As coisas haviam chegado a um ponto tão crítico que o Dr. Now chegou a alertar James. Ele tinha pouquíssimo tempo para reverter sua situação. O médico foi direto: se quiser viver por mais tempo, precisa mudar agora, porque seu corpo está por um fio. Se continuar nesse caminho, não acho que você dure mais do que 1 mês ou 2. E infelizmente, o alerta se confirmou. Pouco tempo depois daquela consulta, James foi levado às pressas para o hospital, apresentando sintomas de insuficiência cardíaca congestiva.
Devido ao seu peso extremo, os médicos precisaram inserir tubos diretamente em uma artéria de seu pescoço para que os medicamentos chegassem ao coração sem demora. Mesmo com o quadro grave e todos os avisos do Dr. Now, James continuou ignorando as orientações médicas. Pouco tempo após o episódio ir ao ar, veio a triste notícia. James faleceu aos 49 anos. Segundo fontes oficiais, a causa da morte foi uma combinação de choque séptico e falência renal. Muitos fãs lamentaram, dizendo que, apesar de todo o sofrimento, ele finalmente estava em paz. Mas para outros, o destino de James parecia inevitável. Ele teve o que procurou, comentaram alguns telespectadores, lembrando de sua resistência às mudanças. Enquanto James King não conquistou a simpatia do público nem depois da morte, a sexta temporada trouxe uma perda que comoveu verdadeiramente os fãs do programa: a morte de James L.B. Bonner. Ao contrário de muitos participantes, ele era querido pelo público, admirado por sua determinação e otimismo. Quando apareceu no programa, ele pesava mais de 270 quilos. Mesmo mostrando progresso físico, por dentro, ele travava uma luta silenciosa contra sérios problemas de saúde mental, algo que poucos sabiam. Em uma das cenas mais tristes, ele desabafou: "Eu sei que pode chegar o dia em que eu simplesmente não acorde mais. Tento não pensar nisso, porque se pensar demais, posso desistir." Isolado da família e se sentindo um fracasso, Bonner confessou em outro momento: "Tem dias em que me sinto tão inútil que acho que seria melhor estar debaixo da terra." A dor dele, porém, ia muito além da obesidade. Ele usava uma perna protética e enfrentava grandes dificuldades desde a infância, quando perdeu uma tia muito próxima, fato que o levou a comer compulsivamente e a desenvolver também o vício em álcool. Mesmo com todos esses obstáculos, ele se esforçou mais do que muitos outros participantes. Conseguiu eliminar uma quantidade impressionante de peso e chegou a ser aprovado para a cirurgia bariátrica. "Estou feliz com isso", disse ele, emocionado. "Sabia que estava indo bem, mas isso é até melhor do que eu imaginava." Porém, essa vitória não foi o suficiente para salvá-lo. Após o programa, Bonner voltou a ter crises emocionais e publicou nas redes sociais que estava enfrentando seus demônios de frente. Pouco tempo depois desse desabafo, o mundo recebeu a notícia devastadora. Ele havia sido encontrado sem vida, com um ferimento de bala na cabeça. Os fãs ficaram em choque. "É triste demais. Ele parecia uma boa pessoa", comentou um seguidor. Segundo documentos judiciais revelados por um site, ele teria sofrido complicações físicas e psicológicas após a cirurgia, sem receber o suporte prometido pela produção do programa. Na temporada seguinte, surgiu uma participante cujos desafios emocionais seriam ainda mais profundos: Destiny Lachey. Quando apareceu no programa, ela pesava mais de 270 quilos e sabia que estava em risco. "Minha situação chegou ao limite. Preciso de ajuda ou vão me enterrar em breve, porque eu não acho que consigo viver até o próximo ano assim." Destiny marcou a história do reality como a primeira participante transgênero e assumidamente gay. Ao longo do episódio, ela abriu o coração sobre anos de depressão e ansiedade. "Nem sei se consigo evitar que tudo piore. Nunca imaginei chegar a pesar mais de 270 quilos", confessou. Ela usava a comida como uma fuga da dor. "Sinto que estou sempre tentando fugir da depressão e da dor, e a comida é a única coisa que me conforta." O sofrimento aumentou após a morte do irmão. Mesmo em meio à dor, ela começou a lutar. Pediu ajuda a uma amiga para acompanhá-la em caminhadas diárias e começou a se dedicar de verdade ao tratamento. A primeira semana foi a mais difícil, mas agora consigo ir mais longe. É bom sentir o progresso. Impressionado com o esforço, o Dr. Now finalmente aprovou sua cirurgia. "Você não bateu sua meta, mas vejo que não desistiu. Então, vamos seguir com a operação." Destiny mal podia acreditar. Mas infelizmente o sucesso foi breve. Pouco tempo após o episódio ir ao ar, seu irmão publicou uma mensagem devastadora nas redes sociais: "Sinto muito por você ter achado que não tinha ninguém a quem recorrer. Sinto muito por ter pensado que não havia outra saída." Era claro que a saúde mental dela havia piorado. Pouco antes de sua morte, ela chegou a processar a produtora de Quilos Mortais, alegando que o programa não havia fornecido o suporte psicológico prometido. Sua história, assim como a de James e LB, expôs o lado sombrio de um reality que mostra transformações físicas impressionantes, mas que muitas vezes ignora o peso invisível que cada participante carrega dentro de si. Ela havia passado por inúmeras decepções ao longo da vida. Mesmo mostrando progresso e eliminando muitos quilos, ela não resistiu.
Mas a próxima participante sequer tentou. Apresentada na 8ª temporada do programa, Kissia pesava quase 300 quilos e estava totalmente dominada por seu vício em comida. Com um peso tão elevado e uma dieta tão extrema, era evidente que sua jornada seria muito difícil se ela continuasse daquele jeito. Estou exausta desta vida. Viver assim não é viver. Se eu não perder esse peso, eu sei que não vou aguentar, dizia ela. Felizmente, Kissia acabou decidindo levar sua saúde a sério. Começou a se exercitar com frequência e a adotar escolhas alimentares mais equilibradas. Antes tarde do que nunca, comentou, determinada a mudar de vida e buscar o corpo saudável que tanto desejava. Mas, pouco tempo depois, tudo mudou. Ela começou a sentir fortes dores abdominais e precisou procurar um hospital. Estou esperando para fazer alguns exames, porque estou com muita dor no estômago. Já faz semanas que isso começou, e só peço a Deus que não seja nada grave. Estou com medo. O Dr. Nall suspeitou de uma possível obstrução intestinal, mas, devido ao seu tamanho, ela não cabia no tomógrafo e os médicos precisaram se basear em radiografias, que não mostraram o suficiente. Ainda assim, ela foi aprovada para a cirurgia bariátrica. A operação foi um sucesso, e quando o episódio foi ao ar, Kissia já apresentava grandes avanços em sua nova rotina. Saio para caminhar todos os dias tentando me desafiar. Me esforço ao máximo, e é isso que posso fazer. Mas, infelizmente, o destino foi cruel. Pouco tempo depois, Kissia faleceu devido a complicações cirúrgicas. Os primeiros relatos foram confusos, mas logo ficou claro que ela havia ficado em suporte de vida e nunca se recuperou totalmente. Sua sobrinha contou que Kissia passou 1 mês e meio na UTI, ligada a ventiladores, parcialmente paralisada. Pouco depois, seus rins começaram a falhar, e dentro de 1 semana, ela não resistiu. Estou de coração partido. Queria tanto que ela tivesse vencido, principalmente sabendo da história difícil que ela teve, escreveu um fã. Pouco depois, outro participante teve o mesmo destino. Larry Myers, conhecido na internet como Buttermilk Biscuits, da 10ª temporada. Larry viralizou anos antes com um vídeo engraçado de música gospel sobre comida, o que lhe rendeu o apelido. Mas sua realidade estava longe de ser motivo de riso. Ele sofria de asma, apneia do sono, problemas de tireoide e depressão. Nem a comida me consola mais, confessou. Quando entrou no programa, pesava mais de 420 quilos e conseguiu eliminar cerca de 317 quilos após a cirurgia. Mas não demorou muito para ele recuperar quase todo o peso. Ele lutava contra a alimentação emocional e tinha dificuldade em seguir as dietas e exercícios. Mesmo com todo o apoio médico, seu progresso era lento e até o próprio Dr. Nall começou a questionar o compromisso de Larry com o tratamento. Você teve a cirurgia, tirou o linfedema da perna, recebeu todas as ferramentas necessárias e ainda assim sabotou tudo. Pouco mais de 1 ano após seu episódio ir ao ar, Larry morreu aos 49 anos, vítima de ataque cardíaco, poucos dias depois de comemorar seu aniversário. Embora sua morte tenha ocorrido após as filmagens, ela se somou à lista de ex-participantes que não conseguiram manter a saúde após o programa. Entre eles estava também Latona Pathan, da 11ª temporada. Desde o início, ela já demonstrava resistência à mudança. Ao invés de perder peso, ela ganhou ainda mais durante o programa. Uma das cenas mais comentadas mostrava a Latona comendo mais de 6.500 calorias em um único café da manhã, o que chocou o público. Foram 6 waffles, totalizando mais de 6.500 calorias em uma refeição, comentou um espectador. Mesmo com os avisos do Dr. Nall, ela continuava a comer compulsivamente. Depois de 5 meses no programa, havia ganhado 5 quilos, chegando a 288 quilos. Por que você engordou? Perguntou o médico. Acho que preciso tentar mais. Estou tentando mudar, mas é difícil, respondeu ela. Latona frequentemente batia de frente com o Dr. Nall, justificando seus erros e se recusando a encarar a gravidade de sua condição. Você acha que eu quero dirigir por horas para vir aqui e ser repreendida? Podia ter ficado em casa para isso. Não é bronca, é realidade, respondeu o médico. Então, basicamente, você está dizendo que essa gorda aqui precisa emagrecer. Tenho 37 anos, estou numa cadeira de rodas e se continuar assim vou morrer, é isso? Infelizmente, ela estava certa. Mesmo com inúmeros alertas, Latona continuou comendo frituras e exagerando nas porções, ignorando os riscos. O médico tentou intervir várias vezes, mas ela não aceitava ajuda.
Pouco depois, os exames mostraram problemas cardíacos graves. Estou preocupado com o coração dela. Os resultados mostram que ele pode estar em colapso. O público ficou dividido. Alguns lamentaram, mas muitos criticaram sua falta de esforço. Essa mulher é uma perda de tempo. 2 episódios desperdiçados com alguém que não quer mudar, comentou um fã frustrado. Em 2024, ela criou uma campanha na internet, revelando que pesava quase 320 quilos e estava acamada desde junho daquele ano. Sua saúde estava em estado crítico. Mas a pior notícia viria em maio de 2025. Latona faleceu devido a uma falência cardíaca congestiva. Ela foi uma das poucas pessoas que nunca perdeu peso algum no programa. O Dr. Now nem chegou a aprovar a cirurgia. É triste. Eu realmente esperava ver sua transformação, comentou um seguidor. E assim, mais uma história trágica se soma à lista de participantes que perderam a batalha contra o peso e, infelizmente, contra a própria vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e confira os vídeos relacionados que estão aparecendo agora na tela. Até a próxima!